Olá pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jean, um novo professor da disciplina de Geometria. Eu estou gravando a primeira videoaula para trabalhar com vocês sobre o conceito de semelhança de triângulos e algumas aplicações sobre os mesmos. Como é o meu primeiro contato com vocês, eu ainda não os conheço, eu dividi a nossa aula em 4 momentos. No primeiro momento é a apresentação, no segundo momento, os objetivos da aula, no terceiro momento, a explicação do conteúdo e no quarto e último momento, o encerramento. Então eu vou começar pela apresentação. Eu me chamo Jean, tenho 30 anos, sou professor há mais de 10 anos, tanto da rede privada quanto estadual, e trabalho com 2 disciplinas, a matéria de matemática e de física. No caso específico de vocês, eu vou trabalhar nesse semestre com a disciplina de geometria. O que eu quero pedir para vocês? Que caso vocês encontrem alguma dúvida ou dificuldade, podem ficar à vontade para conversar e tirar as mesmas comigo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e mais uma vez eu vou estar à disposição para ajudá-los. Nessa primeira videoaula, a gente vai trabalhar com o capítulo de número 10, onde vai trazer a temática de semelhança e os triângulos. Nessa primeira videoaula, eu vou trabalhar com vocês com 4 objetivos específicos. O primeiro, entender o conceito de proporcionalidade entre triângulos. Depois a gente vai trabalhar com o conceito de feito de retas paralelas e transversais. Vamos estudar o teorema fundamental da proporcionalidade e, por último, entender o teorema de Tales. Tá bom? Então esse aqui é o objetivo da nossa aulinha de hoje. Começando o nosso estudo, a gente vai estudar agora o conceito de proporcionalidade entre segmentos. Só que para entender esse conceito de proporcionalidade, é importante entender primeiramente o conceito de feixe de retas paralelas e transversais. Então vamos começar a nossa aula da seguinte maneira. Observe que todo esse fundo branco aqui na tela faz o papel de um plano. E sobre esse plano eu coloquei 5 retas. A reta U, a reta V, a reta R, a reta S e a reta T. O que eu posso observar? Que a reta R, a reta S e a reta T são retas paralelas, que não se cruzam. Quando eu analiso a reta U e a reta V, eu vejo que elas vão interceptar tanto a reta R, a reta S e a reta T. E a partir da observação desse conjunto de retas, eu posso criar uma correspondência entre segmentos. Por exemplo, se eu analiso o segmento AB, eu falo que esse segmento é correspondente a DE. Se eu analiso o segmento BC, eu falo que esse segmento é correspondente a EF. Se eu analiso o segmento AC, eu falo que esse segmento é correspondente a DF. Então, o que é importante entender nessa primeira tela? Que quando nós estudamos feixe de retas paralelas e retas transversais, nós estamos analisando segmentos que vão criar correspondências com outros segmentos. Se você analisa, por exemplo, o segmento AB, você fala que esse segmento AB é correspondente ao segmento DE. Basicamente, nós estamos trabalhando aqui com um segmento oposto a outro. Por exemplo, AB é oposto a DE. BC é oposto a EF. AC é oposto a DF. Então, todo esse conjunto aqui, ou esses pares de segmento, apresentam uma correspondência entre si. Para entender melhor esse conteúdo, eu trouxe aqui para vocês um exercício muito simples que vai trabalhar com essa temática. Então, falo o seguinte. Na figura a seguir, quais são os pares de segmentos correspondentes? Então, nós temos aqui a reta T, a reta R e a reta S. Se você analisa essas 3 retas aí, vão perceber que elas são paralelas. Então, a reta T é paralela à reta R e a reta R é paralela à reta S. Agora, quando você analisa a reta V e a reta U, você percebe que elas são transversais. Isso implica em quê?
que nós acabamos de montar um feixe de retas paralelas e retas transversais. E a partir da observação dessas retas, nós conseguimos então criar correspondências entre segmentos. Primeiro segmento que eu vou analisar é o segmento AB. Então, vou marcar o ponto A e vou marcar o ponto B. E o que eu posso perceber? Que esse segmento AB é correspondente ao segmento AM. Segundo par, se eu analiso o segmento BC, eu vejo que esse segmento é correspondente a MP. Se eu analiso o segmento AC, eu vejo que ele é correspondente ao segmento AP. Ou seja, toda vez que eu pedir para vocês determinar pares de segmentos correspondentes, vocês sempre vão analisar um segmento que é oposto a outro. Nesse caso, conseguimos montar 3 pares de segmentos. Tá ok? Então, primeiro conteúdo, primeira parte, muito simples. Analisar o conjunto de retas paralelas e transversais e observar o segmento correspondente. Ok? Próxima parte. Depois que eu analiso esse tipo de segmento e analiso essa pequena proporção, nós vamos entender agora o teorema fundamental da proporcionalidade, que vai ser aplicado tanto quando eu analiso um triângulo, quanto eu analiso também uma reta. O que eu quero que vocês entendam? Que para entender o teorema fundamental da proporcionalidade, você sempre deve enxergar algumas retas, que serão paralelas, e a partir disso aí, nós vamos interceptar essa reta em alguns lados ou pontos distintos, que podem ser um triângulo ou podem ser um conjunto de retas. Vamos pensar da seguinte maneira. Nós temos 2 pilares de sustentação de uma rampa, que distam 1,5 metros. Primeira etapa, eu vou observar 2 pilares e a distância entre eles é de 1,5 metros. Então, eu tenho aqui o primeiro pilar e tenho aqui o segundo pilar. E a distância entre esses 2 pilares é de 1,5 metros. O pilar mais baixo foi fincado no chão a 2,7 metros do pé da rampa. Então, a distância deste ponto aqui até este ponto é de 2,7 metros. E seu topo dista 1,8 metros do topo do pilar mais alto. Então, a distância deste ponto aqui a este ponto equivale a 1,8. O que o exercício pede? Para determinar o comprimento dessa rampa, ou seja, todo o tamanho da rampa que ele chama de C. Pessoal, vamos entender isso aqui. Para aplicar o teorema fundamental da proporcionalidade, o jeito mais simples de trabalhar com ele é quando você observa triângulo. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu pegar a minha figura do jeitinho que ela está, eu posso perceber que eu consigo montar um triângulo nela. Concorda? Não ficou muito certinho, mas a ideia é de um triângulo. E se eu pego esse segmento aqui do pilar e projeto nessa parte aqui, eu tenho a minha figura formado por um triângulo maior e por um triângulo menor. Se eu observo então esses 2 triângulos distintos, eu consigo então criar uma proporção entre eles. Ah, professor, então comecei a entender. Então, quando eu aplico o teorema fundamental da proporcionalidade, quer dizer o seguinte, que eu vou observar a figura que eu tenho e vou tentar observar um triângulo nessa figura, porque a partir dessa observação eu consigo criar o conceito de proporcionalidade, tá ok? Então, para melhorar a nossa imagem, eu vou pegar esse triângulo bem mal feito que eu fiz aqui de vermelho e vou colocar aqui na próxima tela. E perceba o seguinte, que a distância do primeiro até o segundo pilar é de 1,8 metros. Ok. A distância do segundo pilar até o fim da rampa é de 2,7 metros. Esse valor de 1,5 metros já foi dado pelo exercício. E o comprimento total da rampa equivale a um comprimento que ele chama de C. Agora veja bem, se o comprimento BC, que eu desenhei aqui,
apresenta um comprimento total igual à letra C, e o comprimento BE já apresenta um comprimento de 1,8 metros, isso implica em que esse comprimento EC vai ter o comprimento C menos 1,8 metros. Ou seja, esse comprimento EC, que eu ainda não conheço o tamanho dele, só um minutinho que eu estou escrevendo, vai ser a diferença entre o comprimento total da rampa menos esse pedacinho aqui que já é conhecido, que vale 1,8. Tá ok? Então, mais uma vez, eu vou observar a figura que o exercício me deu e vou enxergar nessa figura um triângulo. Aqui aparece o meu triângulo, ó. Vou fechar nessa lateral e vou aproveitar esse segmento aqui. E se eu projeto essa altura do poste neste ponto aqui, eu tenho um desenho de um triângulo maior e tenho um desenho de um triângulo menor. O que a gente vai descobrir aqui? Quanto vale o valor dessa letra C, ok? Então vamos lá. Utilizando o conceito de proporcionalidade, eu vou enxergar agora os meus dois triângulos. Eu vou desenhar primeiro o triângulo maior, depois eu vou desenhar o triângulo menor. Então aqui, ó, o triângulo maior vai apresentar como vértice o ponto B, o ponto A e o ponto C. Desenhei o triângulo maior. O comprimento BC, eu já sei que vale C, ok? E a base do meu triângulo é a soma de 1,5 com 2,7. Então, se eu somo 1,5 com 2,7, eu sei que esse comprimento aqui vale 4,2. Agora eu vou desenhar o meu segundo triângulo, que vai estar de cá, que vai apresentar como vértice o ponto E, o ponto D e o ponto C. O que eu posso perceber? Que o comprimento do ponto E até o ponto C é de C menos 1,8. É só olhar na figura. E o comprimento da base desse segundo triângulo é de 2,7 metros. Então agora, como que eu crio a proporção? Presta bastante atenção. Eu vou pegar o primeiro comprimento que eu tenho, C. Vou escrever aqui a letra C. E vou falar que esse comprimento C é correspondente ao comprimento C menos 1,8. Coloquei de cá. Se são correspondentes, eu trabalho com uma igualdade. Agora eu pego o comprimento 4,2 e falo que ele é correspondente a 2,7. Ou seja, eu vou montar uma fração com o primeiro triângulo e vou montar uma fração com o segundo triângulo. Se eu analiso o primeiro triângulo e penso em triângulos retângulos, eu posso perceber o seguinte, que se eu dividir no primeiro triângulo a minha hipotenusa por esse cateto, eu vou falar que esse comprimento de divisão, ou essa razão, vai ser igual a C menos 1,8 dividido por 2,7. Então eu pego a minha hipotenusa e divido por esse comprimento do cateto. No segundo triângulo, pego a minha hipotenusa e divido por esse comprimento do cateto. Ok, coloquei então aqui as minhas proporções. Agora, como eu estou trabalhando com igualdade de fração, eu posso multiplicar o quê? Cruzado. Então esse termo multiplica com esse e esse multiplica com esse. Olha que simplesinho. 2,7 vezes C, 2,7C, igual a 4,2, que multiplica C menos 1,8. Conservo o primeiro termo, o 4,2 que multiplica C é o próprio 4,2C. Mais vezes menos é menos. 4,2 que multiplica 1,8
4,56. Olha que simples agora. 4,2c está positivo, passa para o primeiro membro negativo, igual a menos 4,56. Vou pegar essa mesma linha aqui, ó, e vou colocar na próxima tela, porque não coube aqui. Repetir. Agora, o meu primeiro termo é positivo e o meu segundo termo é negativo. Então, sinais diferentes subtrai. 4,2 menos 2,7, 1,5. E dá o sinal do maior, que é negativo. No caso, o 4,2. Igual a menos 4,56. Para o primeiro membro não ficar negativo, multiplico tudo por menos 1. Então, o primeiro termo que era negativo se tornou positivo. O segundo que era negativo se tornou positivo. O 1,5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Realizando essa divisão, eu vou ter que o comprimento da letra C é de 3,04. O que o exercício nos pediu? Para encontrar o tamanho da letra C. Então, o que eu posso afirmar? Que este comprimento C é de 3,04 e a unidade medida que é metros. Tá bom? Então, pessoal, até agora nós conseguimos entender dois conteúdos. O primeiro que foi estudar o conjunto do feixe de retas paralelas e transversais e entendemos agora o teorema fundamental da proporcionalidade. Sempre lembrando que, quando eu trabalho com proporção, eu sempre vou montar uma divisão, uma razão e observar. Tá bom? Continuando. Vou passar aqui para a próxima tela, só um minutinho. Nós chegamos então ao último tópico da aula de hoje, que é o Teorema de Tales. O Teorema de Tales é um dos teoremas da geometria plana que vai ser mais utilizado por vocês em todo o ensino médio. Por quê? Ele vai concretizar agora todo esse conhecimento que nós acabamos de estudar sobre segmentos correspondentes, a observação de feixes de retas paralelas e vamos observar também a proporção existente entre um conjunto de segmentos. Então, qual que é a demonstração que nós podemos observar? Na próxima tela, eu trago para vocês aqui 3 retas paralelas, que eu chamo de A, B e C. E 2 retas transversais, que eu chamo de T e de V. Então, como que eu posso demonstrar o Teorema de Tales utilizando o conhecimento de proporcionalidade? Primeira etapa, eu vou pegar um par de segmento aqui. Então, eu vou pegar o segmento PQ, e falar que esse segmento é proporcional a MN. Ok, então nós temos o primeiro par, PQ, o segmento PQ, é proporcional ao segmento MN. E vou pegar agora outro par de segmento. Vou pegar o segmento QR e vou falar que ele é correspondente ao segmento NS. Ok? Então, nós temos aqui os 2 pares de segmentos. Como, então, que eu crio a proporção entre esses 2 pares? Montando as nossas funçãozinhas. Então, eu vou pegar o primeiro segmento, PQ, vou colocar de cá, para não ficar tão cheio. E vou dividir esse segmento aqui por QR. E vou igualar isso aqui a MN dividido por NS. Então, quando eu analiso a proporção entre os segmentos, eu consigo montar, então, o Teorema de Tales. Para poder concretizar esse conteúdo aqui, eu trouxe para a gente um exemplo muito simples que fala o seguinte. Eu digitei errado aqui 2 vezes a palavra exemplo, peço desculpas.
Sabendo que as retas R, S e T são paralelas, determine o valor de x na imagem a seguir. Então, vamos pensar. Eu vou analisar o meu plano, que é todo o fundo de cor branca, e vou analisar as retas paralelas. A primeira é a reta R, a segunda a reta S e a terceira a reta T. Agora eu vou analisar as retas transversais. Vou chamar a primeira de U e vou chamar a segunda de V. O que o exercício nos pede? Para encontrar o valor do comprimento x. Então, como que eu vou determinar o valor de x? Fazendo a regrinha da proporcionalidade. Então, eu vou pegar o comprimento de número 16 e vou pegar o comprimento oposto a ele, que vale 20. Ok. Vou colocar agora o meu tracinho de divisão. Agora eu vou pegar esse segmento aqui, que vale x, e o segmento oposto a ele, que vale 4. Tá vendo que eu montei agora duas fraçãozinhas? E falo que elas são o quê? Iguais, ou seja, são proporcionais. Então, para montar, é muito simples. Analiso o primeiro segmento e pego quem está oposto a ele. Analiso o segundo segmento e pego quem está oposto a ele. O que é importante notar? Que para trabalhar com esse tipo de conteúdo, é sempre importante observar quem é o segmento que é correspondente ao outro. Para ficar melhor na visualização, ao invés de usar aqui escrito de cor vermelha, eu escrevi aqui de cor branca digitado para ficar mais bonitinho. Então eu coloquei 16 sobre x igual a 20 sobre 4. Olha que simples. Conservei a primeira fração. 20 dividido por 4, 5. Debaixo do número 5 aparece o número 1. Então 5 vezes x, 5x. 16 vezes 1, 16. O 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 16 dividido por 5, 3,2. Então, esse comprimento x, que era desconhecido, equivale a 3,2. Pessoal, então essa videoaula vai ficando por aqui. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e peço desculpas pela qualidade do vídeo, porque eu ainda não sei colocar em alta resolução e definição. Caso vocês encontrem alguma dúvida, estejam com dificuldade, eu vou estar à disposição para ajudá-los, tá bom? Desejo a todos uma excelente semana e muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus.